Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Quero te agradecer pela sua presença aí, porque cada vez que você eh, ouve aí, curte, comenta, compartilha e se inscreve, você está ajudando que a palavra de Deus alcance mais gente, tá bom? E hoje o nosso tema, eu quero te dar uma direção, é como identificar, se afastar dos manipuladores, seja em qualquer lugar que for, né? Seja dentro da família, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente que você estiver, né. Então, assim, você já deve ter tido contato com desses donos da mente, desses manipuladores aí que a gente vai aprender durante esse decorrer do vídeo aqui, como que a gente identifica e pedala fora, sai fora deles. Então, assim, fica até o final que vai te ajudar muito. E se tua mente tá presa com alguém, e se alguém já tá te manipulando, é uma oportunidade de você cair fora dessa corrente, dessas prisões, tá bom? Então vamos ver lá? Vamos ver o nosso estudinho de hoje, nosso tema de hoje. É afaste dos donos da mente, né? É, afaste das pessoas manipuladoras, né? Você tem, já teve ou vai ter contato com esse tipo de gente que só chega perto de você para benefício próprio ou para usar da posição dela para ela se beneficiar. Então, assim, ela chega perto de você, mas ela chega perto de você porque você tem algo para dar para ela. E ela vai perceber a sua carência, a sua necessidade, a sua fragilidade e vai abusar disso e se aproveitar disso. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui me refiro, é bom você ficar bem claro isso, a isso eu me refiro aos manipuladores, né, esses donos da mente. Pessoas que se aproximam para manipular os outros. Pessoas que são induzidas ao erro por outra pessoa para benefício próprio, usando várias ferramentas para manipular o outro, como a carência do outro, a bondade do outro, a inocência do outro, para benefício próprio e acabam arruinando a pessoa, né? Tipo aquele funcionário do trabalho lá, que quer falar algo do patrão, mas ele fica te provocando, te manipulando para que você fale do patrão. Você cobre do patrão aquilo que ele não tem coragem. Então ele manipula, ele usa da bondade, da sua inocência para isso, né? Vamos ver alguns personagens bíblicos que foram manipuladores e como evitá-los. Hoje você vai sair desse vídeo aqui com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais alerta contra essas investidas satânicas aí, né. Jezabel, a manipuladora do marido, né. Todo mundo do mundo gospel conhece essa criatura que até a gente identifica como um espírito, né, o espírito de Jezabel, né. Jezabel era uma mulher manipuladora que exerceu grande influência sobre o rei Acabe. Acabou sendo o rei que ele era por causa da influência, né. Ela usou sua habilidade de manipulação para atingir seus próprios objetivos, levando Acabe a cometer ações erradas, como adorar deuses estranhos e cometer injustiça. A manipulação de Jezabel resultou na ruína de Acabe. Então a mulher pode levantar um homem, a mulher pode acabar com o homem. É é a manipulação, né. Eu vi uma história aqui na cidade uma vez, que um homem falou algo errado para um outro homem, e a mulher desse homem falou assim: "Ué, tu vai deixar ele falar isso?" O cara tirou uma arma e atirou nele. Olha só, cuidado com as palavras, cuidado com as situações, né. Então aqui, essa Jezabel manipulava ele, fazia o que queria com ele. Olha a primeira Reis, se você tiver a sua Bíblia, abra, se você tiver ela em digital, ligue, ou você pode acompanhar que eu botei ela aqui, na versão Almeida Revista e Atualizada. Eh, 1 Reis 21, capítulo 21, do 25 ao 26. Na verdade, ninguém se tornou como Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Incitado por quem? Incitado, manipulado, empurrado, provocado, incitado por sua mulher Jezabel. Ele praticou ações abomináveis, segundo os ídolos, segundo
seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, a quem o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. Cuidado com as pessoas te manipulando para que você não se torne uma pessoa ruim, mal, que cometa injustiça com as outras pessoas, como Acabe fazia, por causa da influência da mulher dele. Cuidado com essas pessoas que se aproveitam de alguma necessidade para te manipular, te pressionar a fazer o que você não quer. 3 sinais, vamos ver esses sinais aqui, ó. 3 sinais de manipulação de Isabel. Olha só. Abuso de poder, usou sua posição para controlar e influenciar o seu marido. Falta de remorso, não se arrependeu da maldade que causou. Ela nunca se arrependeu. Manipulação emocional, usou suas emoções para controlar as ações de Acabe. Então, essas coisas aqui você tem que estar atento. Se tem um espírito que está abusando do poder, tem um espírito que não tem remorso e tem um espírito de manipulação emocional. Cuidado com os manipuladores emocionais. Cuidado. Agora, como evitar? Olha que interessante. Seja firme em seus valores. Se você tiver valores e princípios, ninguém te manipula. Mantenha no meio da crise, no meio da pressão, no meio de várias vozes te pressionando a fazer alguma coisa. Mantenha os seus princípios bíblicos, mantenha a palavra, mantenha o domínio próprio e a mansidão, que são fruto do Espírito Santo. Os princípios te ancoram no momento de tempestade. Os valores que você tem aprendido no reino de Deus, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, te ancora no meio de um levante, no meio de uma dificuldade, no meio dos fofoqueiros, no meio dos manipuladores. Se há princípio, ninguém te leva. Você é um barco que tem leme. Aquele que tem princípio é um barco que tem. Não vai em qualquer ventozinho. Então acompanhe comigo aí de novo. Ó, seja firme em seus valores e não se deixe influenciar por pressões externas. Busque discernimento e conselhos sábios antes de tomar decisões importantes. Não tome decisão sob pressão, principalmente dos manipuladores. Vai ouvir pessoas fora do contexto, fora da casinha, fora do ambiente. Ouça outras. Não tome atitude imediata. Para quê? Se não houver necessidade, para quê? Espere, respire fundo, tenha calma, veja por quê. Por que eu estou sendo levado a fazer isso ou aquilo? Terceiro, como evitar cair na manipulação de Jezabel, porque o nosso tema é afaste dos donos da mente, dos manipuladores. Confie em Deus e nos princípios bíblicos para resistir tentações manipuladoras. Às vezes você quer agradar alguém e cede a manipulação. Você sabe que é manipulação, você sabe que é pressão, mas você cede. Ouça o Senhor, ouça a Deus, consulte Ele em oração, para que você não seja levado por esse espírito que quer mover aonde em direção que ele quer. Tome cuidado, porque quem vai se lascar depois é você. Enquanto o manipulador lá fica de boa, quantas pessoas você tem vindo aí caindo em golpes do amor, né? Mulheres caindo em golpes de homens, porque elas estão com a carência afetiva, aí procura lá no Tinder, em outro aplicativo de namoro, procura uma pessoa que fala tudo que ela quer ouvir, trata ela como quer para depois manipulá-la a dar dinheiro e rouba essa mulher, prejudica financeiro. E também acontece com o homem. Então, principalmente quando você estiver com as emoções abaladas, preste atenção, o segredo. Preste atenção no segredo para você não. Vou te dar um macete, que eu já errei muito e posso hoje te ajudar a não errar. Você pode aprender com quem já errou. Cuidado quando você está sendo pressionado, quando você está com as suas emoções abaladas, descontroladas. Cuidado, não tome decisões. Pare, pense, respire fundo, para que você possa analisar se não é uma manipulação, se não é uma pressão, se você não vai fazer algo que não é fora dos princípios de Deus, que você não vai fazer algo que está fora do padrão da normalidade. Então, assim, no momento que você estiver com turbulências emocionais,
É é o momento não é o momento correto de tomar algumas decisões. Espere as turbulências internas, a tempestade passar e se acalmar, para que você possa tomar decisões. Isso é uma dica de um pastor para você, tá bom? Segundo personagem, nós vemos Jezabel. Segundo personagem manipulador que você conhece, né? Sansão se deu mal por causa cedeu à manipulação de Dalila, a sedutora. Cuidado com a sedução. Cuidado com as pessoas que sempre só te elogiam com o benefício de querer se aproveitar de algo. Porque um amigo não pode só se elogiar, não. Se alguém não te critica, é porque você não permite, não dá liberdade, ou você não tem amigos. Um amigo vai te dizer, pô, cara, não vai por aí não, velho. Um amigo não vai bater palma 100% pra tu, né? Acredite, você não é 100% certo, não, entendeu? Então, se você nunca ouviu de um amigo que você precisa se ajustar, que isso não tá certo, é porque ou você não permite, não dá liberdade, isso é teu direito, ou você não tem amigos. Que é o amigo de verdade que tem a liberdade, que amigos têm liberdade. Meus amigos têm a liberdade de poder falar, Márcio, isso aí, ó, não sei não, com todo respeito, com todo carinho e amor que há entre os amigos, mas cuidado, cuidado com as pessoas que só te elogiam, tá bom? Então, a segunda pessoa é Dalila, a sedutora, a destruidora, né? Dalila foi uma mulher que usou da sua beleza e sedução para manipular Sansão. Sansão era indestrutível, até que encontrou uma manipuladora, a fim de descobrir o segredo de sua força. Após repetidas tentativas e apelos emocionais, ela criou várias situações. Ela fez birra, ela manipulou, ela disse: "Você não me ama, você não me conta nada", sabe? Ela usou do poder sedutor sexual, emocional para derrubar esse homem. Após repetidas tentativas e apelos emocionais, ela finalmente conseguiu que Sansão revelasse seu segredo, entregando aos filisteus e selando sua ruína, né? Muitos homens caem por causa da sedução da Dalila. Cuidado, se você é casado, tome cuidado com essas brincadeiras no seu trabalho, na rua, onde quer que for. Tome cuidado com essas liberdades, toma cuidado aí. É, a Dalila só vai chegar se achar uma portinha aberta aí, né? Se você estiver bem ceguinho para as situações. Cuidado aí. Cuidado com esse espírito aí que visita. Você, menina, também, cuidado. Cuidado com esse espírito de Dalila aí que te visita, que te elogia, que te manipula, te chama de lindinha no trabalho e você aceita, te chama de amor e você aceita. Cuidado, toma cuidadinho. Então, Juízes 16, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se você tem ela digital, liga a sua Bíblia. Mas se você não está com ela disponível, então vamos ver aí no telão, quando eu já deixei na versão aí, na área aí, que é o meio da revista atualizada, que eu gosto dessa versão. Juízes capítulo 16, do 15 ao 17, diz assim, acompanha comigo. E ela lhe disse, como dizes, eu te amo, quando o teu coração não está comigo. Olha ela manipulando. Como você não me ama? Já 3 vezes me enganaste, porque ela tentou 3 vezes, tá? Descobriu o segredo dele. E não me declaraste onde está a tua grande força. E sucedeu que, importunando todos os dias com as suas palavras, importunando, o incomodou até que ele foi animado a declarar todo o seu coração. Que miséria! Todo dia a mulher o seduzia, todo dia ela fazia charminho, drama, até que o boneco foi seduzido e você sabe o final, ficou cego, ainda que tenha destruído lá os inimigos, também foi junto. Ele não fez que nem José que saiu correndo, quando a mulher veio seduzir. Ele ficou de boa. O único pecado, a única tentação que Deus manda fugir é da prostituição.
Deus manda tu enfrentar Satanás, o inferno, manda enfrentar tudo. Mas quando é prostituição, ele manda fugir. Quando tem sinal de prostituição, quando tem sinal de manipulação, quando tem sinal sexual, rapa fora. Faz que nem José e não como Sansão. Então Sansão aqui dançou, porque ela insistiu. O inferno é insistente. Ela insistiu até que ele não aguentou mais. Incomodou ele até. Ele era para ter fugido. Então vamos aprender aqui algumas coisinhas aqui, ó. 3 sinais de manipulação de Dalila. O primeiro sinal foi tentativas repetidas. Ó, o manipulador, pô, me empresta aquele dinheiro aí, cara. Poxa, eu tô sabendo que você tem um. Poxa, pô, te ajudei, poxa. Quantas vezes aí você precisou da minha ajuda, eu te dei. Pô, me empresta esse dinheiro, me empresta teu cartão aí, cara. Uma coisa que não se empresta é dinheiro, cartão, cheque. Você ou oferta ou dá, porque isso não, você vai ter problema. Ter problema. Então, aquela pessoa que vem insistindo, insistindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ó, você tem que fazer aquilo, insistindo, insistindo. Então, uma das características do manipulador, do espírito de Dalila, é tentativa repetida. Ela não respeita a sua opinião. Ela vai insistir, 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 até que você, por pena, por medo, manipular, vou perder ele, vou perder ela, você ceda. Aí, uma vez cedido, já era. Dalila insistiu até conseguir o que queria. Uma das características dos manipuladores é a insistência. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Fuja disso. Tá preso a isso? Sai fora disso. Sai fora disso. Eu lembro de uma menina uma vez veio me pedir um conselho que estava presa emocionalmente a um homem casado. Eu fiz a oração por ela e disse: você tem que sair fora, fugir. Assim ela fez e assim, graças a Deus, foi restaurada. E hoje está em outro relacionamento restaurado, graças a Deus. Mas ela estava preso a essa insistência, a esse manipulador emocional que fazia ela sentir muito bem para abusar da pessoa. É o que Dalila fez. Segunda coisa é que esse apelo emocional, usou palavras persuasivas para ganhar a confiança de Sansão. Palavras que forçavam Sansão a ter confiança. Poxa, que são aquelas pessoas, poxa, eu nunca errei com ninguém. Pô, como é que eu vou errar contigo? Pô, meu irmão, faz isso aí pra mim que você vai ganhar, você não vai perder. Poxa, eu vou ficar com débito com você. Tome cuidado. Esses donos de mente, que é o nosso tema, eles sentem o cheiro de carência emocional. Vai te elogiar e vai te manipular e vai abusar de você. Então tome cuidado. Fuja, peça ajuda, peça oração, tá bom? A terceira coisa dos sinais desse espírito de Dalila, intenção disfarçada, escondeu seu verdadeiro propósito enquanto tramava a queda. Ela estava criando, poxa, você não vai me contar, mas a intenção dela era passar para os inimigos de Davi. Então a pessoa já está com intenção errada com você. Não fique com dozinha, não, dos manipuladores, que ele quer te arrebentar. Não fique com dozinha de jeito nenhum. Que a intenção dele é te arrebentar. Agora, como a gente sai fora disso? Olha só que legal. Como evitar cair na manipulação de Dalila? Olha que interessante. Não se deixe levar por sentimentos, emoções superficiais. Não deixa não vai nessa onda não. Não entra nessa onda de elogio que você é lindo, linda, é maravilhoso, maravilhoso. Entra nessa ondinha não. Fica atento com esses elogios acerbados. Seja cauteloso ao compartilhar informações pessoais e estratégia. Pô, toma cuidado. Você ganhou um dinheiro, aí você sai espalhando para todo mundo e ganha um dinheiro, isso vai atrair esse cheiro de sangue no mar, vai atrair os tubarões. Tome cuidado, não fique expondo a sua vida, o que tu vai fazer, o que você não vai fazer para pessoas que você não tem o menor conhecimento do histórico dela. Cuidado. A amizade, vínculos levam anos, tempo. Cuidado com pessoas que são lindas, maravilhosas, e você fica
não tem pouco tempo de relacionamento, já fica abrindo toda a vida dela, toda a sua vida, quer dizer, fica abrindo toda a sua vida para ela. Toma cuidado, toma cuidado. Claro, o caminho sempre de oração. Ore por discernimento para identificar as intenções ocultas. Sempre peça a Deus, Deus, essa pessoa aí, o que ela quer comigo? Deus vai te revelar, Deus não vai deixar escondido, não. Ora a Deus, Deus, se essa pessoa quer me prejudicar, manda ela fora. E vai embora, tá bom? Vamos ver o próximo ponto aí? A gente já está quase encerrando. Joabe, né? Aquele que estava sempre do lado de Davi. O estrategista manipulador. Forçava Davi, hora e outra, a fazer o que ele queria. É. Ele era um dono de mente, manipulador brabo. Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso? Olha só. Joabe era um comandante leal a Davi, isso não tenha dúvida, mas tinha outras intenções. Mas em várias situações manipulou as circunstâncias para alcançar seus próprios objetivos. Ele agiu por conta própria e muitas vezes desobedeceu às ordens de Davi para garantir vantagens pessoais ou resolver disputas políticas. Ele se aproveitava da posição que ele tinha para benefício próprio e para manipular Davi. Bom, olha só 2 Samuel 3:27, capítulo 3, versículo 27. Tornando-se Joabe a sair de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse, e ali feriu no abdômen, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Davi falou que não era para matar ele, mas ele não obedeceu, e foi e matou, e depois criou várias situações de manipulação com Davi, né? Ele era um manipulador e ciumento. Então, 3 sinais de manipulação de Joabe. Aproveitando a oportunidade, matou Abner para se vingar do seu irmão. A independência perigosa, agiu por conta própria, sem consultar o rei. O rei não queria isso, mas ele fez porque ele queria fazer. Ele fez essa desobediência dele foi programada. Fez o que achava melhor, mesmo contrariando Davi. Ele se beneficiou da posição dele para se vingar, benefício próprio. Agora, como evitar cair na manipulação de Joabe? Desenvolva discernimento espiritual. Nem toda ação aparente de lealdade significa a verdadeira fidelidade. Cuidado, né? Pedir a Deus discernimento para saber que quem está perto de mim são pessoas fiéis mesmo ou tem segundas intenções. Quem pode avaliar o coração de alguém é Deus, então por isso que eu tenho que orar a Deus e consultar Ele. Manter a vigilância sobre alianças. Cuidado com pessoas que agem por conta própria, mesmo em nome da lealdade, né? Por exemplo, você tem uma empresa e uma pessoa tomou uma decisão sem passar para você. Fez e deixou sem ninguém saber. Isso não é direito, isso não é legal. O líder sempre precisa saber das coisas que está acontecendo, que ele é o responsável, assim como o rei. Terceiro, priorize a vontade de Deus acima da estratégia humana. Sempre consulte a direção de Deus para você saber o que você tem que fazer. Sempre a direção de Deus. Consulte sempre a direção de Deus. Deus sabe o melhor para a gente, tá bom? Vamos continuar aí. Jacó. Você conhece a história de Jacó, né? Sempre quando eu venho essa música, sempre quando vem Jacó, eu lembro daquela música, Jacó segurou o anjo, é automático na minha cabeça. Então, assim, Jacó foi um manipulador. Para falar com depois se converteu, depois se tornou Israel de Deus, mas era um causeiro. Era um causeiro. Vamos ver aqui. Jacó manipulou seu pai Isaac com a ajuda da sua mãe, você conhece, Rebeca, para obter bênção que originalmente pertencia a Esaú, fingindo ser seu irmão. Ele enganou, pode contar qualquer coisa, mas ele enganou o pai cego para garantir os benefícios de primogenitura. Ele manipulou, ele foi um manipulador. Tem como fugir disso, não. Ó, Gênesis 27 ao 19. Ainda que ele tenha ganho, ainda que o irmão dele tenha vendido, ele enganou o pai. Ele podia ter falado com o pai, ó, tu não pode chamar teu filho não, porque ele vendeu para mim. Mas vamos lá pro texto. Respondeu Jacó seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me disseste, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Enganou o pai sim, manipulou o pai sim. E a mãe, né?
Então, 3 sinais de manipulação de Jacó: engano familiar, usou a confiança do pai para obter o que desejava. Uma das coisas que o manipulador faz é aproveitar da confiança, né. Por isso que a confiança tem que ser dada aos pouquinhos. E com o tempo se adquire confiança. E ele aproveitou da confiança que o pai tinha. Conspiração familiar, agiu em conluio com sua mãe Rebeca. Todo manipulador, ele vai agir com outro em alguns casos, né. Sempre tem uma rede de outros manipuladores para ajudá-lo. Às vezes sim, às vezes não. Falsidade planejava, preparou cuidadosamente todos os detalhes para enganar Isaac, né. Então, esses caras têm a mente, essas pessoas manipuladoras têm a mente de Satanás. Então, eles fazem coisas que parecem ser verdadeiras, como fez Jacó. Parece que ele era Esaú. Nossa, falsificou o documento. Quantos golpistas falsificam documento, né? Para prejudicar o outro? Quantos? É. Como evitar cair na manipulação de Jacó? É. Valoriza a integridade acima das vantagens pessoais. Isso é importante. Não permita que o desejo por benefício ocupem princípios e éticos. Eu era um alcoólatra e Jesus falou para mim não beber mais e me libertou da bebida. E eu estava numa reunião de pessoas famosas, pessoas poderosas aqui na cidade. E é um princípio que Deus botou no meu coração. Porque como que eu vou cuidar de alcoólatra bebendo? É um princípio que Deus botou no meu coração. E estava lá sentado, tá, na mesa tinha vinho, refrigerante. Eu fui pegar meu refrigerante, o cara falou assim: "Ué, você não vai beber não?" Eu falei: "Não". E o cara disse assim: "Mas seu pastor não tá aqui". Eu disse: "Você tá muito enganado. Meu pastor tá aqui sim. Ele está do meu lado agora, o nome dele é Jesus". É um princípio que eu tenho. Então, assim, não é porque eu conheço gente que tô no meio de gente poderosa, gente famosa, gente conhecida, que eu vou ceder os meus princípios. Meus princípios vão ficar mantidos em qualquer situação, em qualquer pessoa. Isso te ajuda a evitar os manipuladores. Então, valoriza a integridade acima das vantagens, tá bom? Não use de mentiras para obter bênção. O favor de Deus não requer manipulação ou falsidade. Ouviu? Confie que Deus tem o melhor para você. Não é necessário forçar o cumprimento das promessas divinas. Vai vir. As coisas com Deus são mais demoradas que as coisas com capeta. Com capeta as coisas vêm rápido. Com Deus é mais demorado. Então mantenha seus princípios para fugir dos manipuladores, tá bom? Então vamos para a próxima aqui. A gente concluir, né? Para fechar o nosso videozinho. A manipulação é uma arma poderosa, destrutiva, capaz de arruinar vidas, relacionamentos, propósitos. Na Bíblia, vemos tanto manipuladores quanto manipulados. E os exemplos apresentados nos ensinam lições valiosas sobre a vigilância e discernimento. Então precisamos estar atentos aos sinais de manipulação e fortalecer nosso discernimento espiritual, buscando em Deus sabedoria necessária para reconhecer e evitar as armadilhas da manipulação. Além disso, é fundamental que nossas atitudes sejam sempre pautadas pela verdade, integridade, obediência e vontade divina para que possamos viver de maneira justa, honrada diante de Deus e dos homens. Então, assim, para evitar essas pessoas ficar perto da gente, esteja sempre na presença de Deus, com teu coração, seus sentimentos, não na mão dessas pessoas, mas na mão de Jesus Cristo. A pessoa que você tem que agradar é Jesus. Às vezes você vai dizer não, e um não é ótimo para os manipuladores se afastarem também. Então, cuidado com os manipuladores. E antes de terminar, eu queria fazer uma oração por você, para que Deus te ajude sempre a discernir isso que nós vimos agora, e que Deus te ajude, se você está preso a um manipulador, a um dono de mente, que você seja liberto em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração? Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor Jesus, a gente estar sempre atento para que não sejamos, Pai, pessoas que sejam manipuladas por situações ou pessoas. Pai, ajuda aquele que está preso a algum manipulador, que através desse vídeo, desse áudio que ouviu, às vezes a pessoa só ouviu o áudio. E isso despertou nela que ela está presa a um manipulador. Ajude ela a sair dessas correntes, Pai, em nome de Jesus. E nos dê a bênção e a graça que a gente precisa
para a gente não cair nessas armadilhas em nome de Jesus, que a gente não seja manipulado e que a gente nunca manipule. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa e sua família. Que seja um dia de vitória, uma semana abençoada e um ano sobrenatural. Que seja assim na sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Shalom.